Hoje eu não venho com respostas, hoje eu venho com perguntas. E dizem que as boas perguntas são mais importantes do que as respostas, né? E eu venho trazer um assunto que é para que nós estejamos refletindo sobre isso, pensando sobre isso. É um assunto que nós nunca tratamos aqui na igreja, é um assunto doutrinário, por isso que está sendo pregado no culto de doutrina, que é um assunto que fala sobre predestinação. Você acredita em predestinação? Você acredita que você foi predestinado? Você acredita em livre-arbítrio? Em que você crê? Em predestinação ou em livre-arbítrio? As duas são a mesma coisa, são coisas diferentes. Você é um calvinista ou você é um arminiano? Você vai começar a dar entrada um pouco. Esse culto de hoje é um culto de teologia. Teologia, preste atenção. Nós não somos de uma teologia, de uma linha teológica fatalista ou determinista. As teologias, elas não podem determinar de fato o que nós cremos. Por quê? Porque há uns e outros que nós cremos um pouco assim, nós cremos um pouco de acordo com assim, com assado, com outro assado. E eu não gosto, eu particularmente, não gosto, embora eu creia muitas coisas de acordo com o calvinismo, mas me vejo também muito arminiana, né? Existem coisas que foram ditas por outros teólogos da antiguidade, não da nossa era, e que fazem e que têm fundamento para nós, né? Então, é muito importante, nesse início de estudo, nós não pensarmos de forma determinista. Eu convido você a estar refletindo, eu convido você a estar ouvindo e a pensar sobre isso, né? Porque eu acredito que talvez você não saiba ainda no que você crê. Se você perguntar para mim assim, você crê em predestinação? Sim e não é a minha resposta. Você crê em livre-arbítrio? Sim e não é a minha resposta. Então, nós precisamos entender o que isso quer dizer, né? Pelo dicionário, e o dicionário também não é aquilo que a Bíblia diz, amém, meus irmãos? O dicionário é o significado das palavras. E a Bíblia nem sempre não, muitas vezes, o que a Bíblia quer dizer está dentro de um contexto e não de uma palavra solta. Né? Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro de contexto, e não só contexto daquelas palavras, daqueles conjuntos de palavras escritas, mas um contexto histórico, um contexto cultural. Isso tudo faz diferença na interpretação, na hermenêutica, como se diz, das Escrituras, né? Nós precisamos levar isso em consideração. Então, pelo dicionário, livre-arbítrio significa a capacidade para poder escolher, determinar algo. Neste caso, o livre-arbítrio quer dizer com poder escolher em ser salvo e não ser salvo. Você crê nisso? Você crê que você tem o livre-arbítrio de dizer, não, eu escolhi que eu vou para o céu. Ou, como muitas seitas e muitas igrejas mesmo satânicas que dizem assim, não, eu escolhi ir para o inferno. Você sabe que isso existe, né? Como é que é isso? O ser humano tem poder para fazer isso? O ser humano tem poder para escolher para onde ele vai? E predestinação? O que seria predestinação? Predestinação seria determinação antecipada do destino de algo ou de alguém. A predestinação seria o seguinte, Deus determinou antes de você nascer que você vai viver isso. E você não tem livre-arbítrio.
E você não tem escolha. O que você crê? Pergunta difícil. Como eu falei, eu não tenho a intenção de esgotar esse assunto hoje. Eu tenho, inclusive, a intenção apenas... É um assunto muito complexo, divergente. Você vai encontrar... Hoje no Brasil, basicamente, as igrejas, elas se repartem, elas se dividem, porque é uma divisão mesmo, entre fé de calvinistas e fé de arminianos. Teve um dia lá em casa que eu estava escutando sobre os calvinistas, eu saí do banheiro e falei assim: amor, eu sou calvinista. Depois eu fui olhar algumas coisas e falei: não concordo com Calvino nisso aqui não. Concordo nisso aqui, mas nisso aqui não concordo não. Ah, mas sobre e o arminiano? Ah, o arminiano eu concordo nisso, mas nisso aqui não concordo não. Então, cuidado para que... E existem irmãos e igrejas hoje, meus queridos, que têm pegado isso com tanta força, sabe assim, olha, eu sou calvinista e não abre mão de nada, que causam divisões. Quantas e quantas igrejas já romperam por causa disso? Por causa de linha teológica diferente, por causa de coisas mesmo que embasam a nossa fé e que são feitas teologias em cima daquilo que Jesus falou e que dividem a igreja e que dividem os irmãos. Os luteranos dos liberais, a diferença de um luterano para um liberal é absurda. Os luteranos vêm a partir dos ensinos de Lutero, da reforma protestante, anti-romana, é uma teologia que se coloca de frente àquilo que Roma determinou como religião mundial. E esses liberais, queridos, não pense que eles são de outras igrejas, não, eles são evangélicos. Isso aqui, tudo que eu estou falando, são de pessoas evangélicas, pessoas que pregam a Jesus Cristo. Os liberais já são de um evangelho que eu particularmente olho e falo assim: de jeito nenhum eu acredito dessa forma. Mas são embasamentos bíblicos que tiram a vontade do Espírito Santo, a soberania de Jesus. E eles são evangélicos, né? Eu queria falar um pouco sobre a doutrina da predestinação. Predestinação ou livre-arbítrio? Calvinista ou arminiano? Essas perguntas têm causado grande confusão até hoje. Por exemplo, sabia que nós escutamos muito os calvinistas? Onde que a gente escuta os calvinistas? No Missão na Íntegra. O pessoal do Missão na Íntegra, eles são calvinistas. Os presbiterianos, né? Mas será que eles são os calvinistas na definição completa de um calvinista? Calvino, de acordo com Calvino foi um teólogo. Eu vou até inclusive ler a respeito dele. Deixa eu ler para você aqui, ó. Quem foi Calvino? Você precisa saber disso, sabe por quê? Às vezes você está em algum lugar e tem alguém falando sobre isso e você vai achar que isso não diz respeito nem à sua fé. Você não vai saber nem que isso te inclui. Você não precisa nem saber da opinião, não, querido, mas você precisa saber que aquilo ali faz parte do Evangelho de Jesus. Que existem homens que se levantaram para falar a respeito daquilo que Jesus falou. Amém? Então, o que é ser um calvinista, né? Quem foi Calvino? Jean Calvin, o nome dele, né? Nascido na França, em 1509. O Brasil tinha 9 anos. O Brasil tinha 9 anos, quando Jean Calvin começou a falar sobre aquilo que ele entendia a respeito da Bíblia.
Imagina que coisa antiga e que esses entendimentos permanecem até hoje, né? Ao longo da história, um dos defensores mais apaixonados da doutrina da predestinação. Nós precisamos entender, ou devemos, ou queremos entender sobre predestino. Porque Jesus fala que nós somos predestinados. Mas os espíritas também falam. E aí? É diferente uma predestinação da outra? É diferente a predestinação que Jesus disse para a predestinação que os espíritas dizem? Jesus disse que nós somos predestinados à salvação. Os espíritas falam que não adianta, porque você está no karma. Não adianta você tentar mudar a sua vida, porque você já foi predestinado para alguma coisa. Então, qual é essa predestinação que os evangélicos pregam? Filho de um advogado da Igreja Católica, aproximadamente em 1533, se declarou protestante. Pouco tempo depois, vítima de perseguição religiosa, fugiu para a Suíça, onde tornou-se uma das principais figuras da Reforma. Jean Calvin popularizou-se com a forma latinizada do seu nome. Por que latinizada? Porque ele acabou sendo transformado o nome de Jean para João Calvino. E ele faleceu em 1564. Ele era um excelente orador, ou seja, ele falava muito bem, e ele foi autor de vários livros. Seus ensinos ficaram posteriormente conhecidos como calvinismo. No que diz respeito à salvação, a fim de refutar o crescimento do arminianismo, sobretudo na Holanda. Os seguidores do calvinismo, após a sua morte, resumiram seus ensinos em 5 pontos. Preste atenção, isso daqui é ensinado em toda a escola de teologia, os 5 pontos do calvinismo. Isso é ensinado dentro das escolas dominicais, isso é ensinado como é que eu vou dizer, quando você entra na igreja, na Batista, você logo vai receber esses ensinos para você definir o que você crê e o que você não crê. Então, esses 5 pontos aqui, eles são muito divulgados. Às vezes você está escutando pregação e eles passam despercebidos aos seus ouvidos porque você nunca ouviu falar. Mas, na verdade, isso é falado o tempo todo. Por exemplo, Calvino, ele afirmava que o homem está na sua depravação total. Depravação total. Devido ao pecado, os homens se tornaram corrompidos em sua totalidade e, portanto, são incapazes de escolherem o bem em questões espirituais. Isso aqui é muito sério. Preste atenção. Calvino declara que o homem, ele está em depravação total, que ele é incapaz de escolher pelo bem do seu próprio espírito. Outra coisa que Calvino coloca, segundo ponto da teologia de Calvino, eleição incondicional. Existem os eleitos e isso é incondicional. Já que o homem não tem condições para escolher a salvação, por que não há condição para escolher a salvação? Porque ele está em depravação total. Ele não tem condição de escolher pelo bem. Ele nasceu mal e o mal está dentro dele. Então ele não tem condição de escolher pela salvação. Então, é Deus quem, pela graça, escolhe um grande número de pecadores para salvar. Tal escolha ou eleição é incondicional, ou seja, não está em nada relacionada com alguma atitude ou resposta humana. Isso não teria a ver com a sua fé, por exemplo. Se você cresce ou se você não cresce. Se você foi predestinado, você vai ser salvo. Se você não for predestinado, você vai ser condenado. Isso é uma linha teológica.
Isso eles encontram embasamento bíblico para pregar sobre isso. Terceiro ponto do calvinismo: expiação limitada. Expiação, aquilo, o derramamento do sangue de Jesus, né? Isso é a expiação dos nossos pecados. Seria limitada, por quê? Porque a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz foi por aqueles que Deus já havia de antemão predestinado, ou seja, Jesus morreu apenas para aqueles a quem ele escolheu que seriam salvos. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu apenas por aqueles que seriam salvos, aqueles que ele elegeu. Isso é um ponto muito importante. Graça irresistível, o quarto ponto das doutrinas da teologia dos calvinistas. É possível para os eleitos rejeitarem a graça de Deus. O Espírito Santo sempre os convence e salva. Mesmo que os eleitos dissessem: não, Senhor, eu não quero, não, Senhor, eu não quero, o Espírito Santo sempre teria poder sobre o homem para convencê-lo em toda circunstância e salvá-lo. Mesmo que o homem não quisesse, a vontade de Deus seria maior, que ele salvaria. E a última é a perseverança dos santos. Uma vez salvo, é impossível que os eleitos percam a salvação. Ou seja, se o homem aceitou a Cristo, se ele foi resgatado pelo Espírito Santo, se ele foi morada do Espírito Santo, nunca mais ele pode perder a sua salvação. Não interessa como ele vai viver após isso. E se você pensar, parece, às vezes a gente lê e fala assim: nossa, mas isso é uma coisa exorbitante. Não, querido, isso aqui é fundo de muitas pregações que você acaba crendo. Você quer ver uma fala muito significativa? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Isso tem a ver com essas coisas aqui, ó. Ou seja, uma vez salvo, é impossível que os eleitos percam a salvação. Será que Deus ama o pecado? Deus odeia o pecado e odeia o pecador também? Ou será que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Como é que é isso, né? Os 4 primeiros pontos que nós lemos, que são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada e graça irresistível, constituem o que conhecemos como predestinação, a determinação soberana de Deus de eleger para a salvação uma parte da humanidade decaída, permitindo a justa perdição dos restantes. Ou seja, Deus não seria injusto, por quê? Porque ele predestinou alguns para a salvação e ele predestinou os ímpios para a condenação. Por eles serem ímpios, não há injustiça, porque eles são ímpios e os ímpios não herdarão os reinos dos céus. E já que ele predestinou os eleitos são justos e eles vão para o céu. Uau! E a doutrina arminiana? Quem é o autor dessa doutrina? É Jacob Armans. Não sei se eu estou falando certo, mas aqui está escrito Armans, né? Ele é de 1560, ou seja, ele começou a falar 4 anos antes, mais ou menos, de Calvino falecer, né? E ele falou até 1609, ele profetizou até 1609. Também conhecido como Jacobus ou James Arminius, ou ainda Jacó Armínio, pastor protestante e teólogo, ele já era. Armínio foi o primeiro a confrontar formalmente o calvinismo, afirmando que a salvação depende da resposta do homem, e não apenas da vontade de Deus, mas depende da resposta do homem. A doutrina arminiana clássica sistematizou seus ensinos também em 5 pontos. Em contrapartida a tudo que nós lemos a respeito dos calvinistas,
nós vamos ler as mesmas coisas, mas a respeito agora de uma leitura arminiana. Eleição condicional e não incondicional. Condicional por quê? Porque os eleitos de Deus são todos os que aceitam a salvação em Jesus Cristo. Todos, não só alguns a quem Deus predestinou, mas todos. A expiação não é limitada, mas ela é universal, ou seja, Cristo é o Salvador do mundo. Morreu por todos os homens, garantindo assim a salvação para todo aquele que nele crê. A fé é salvadora. Terceiro ponto de uma fé da teologia arminiana. A fé, ela é salvadora, ou seja, ela não é como Calvin fala que que o homem estaria em depravação total. Né? Aqui está dizendo que se você tem fé, ela pode te salvar. A salvação do homem está condicionada à sua fé. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Tá? O quarto ponto seria da graça resistível e não irresistível. A graça irresistível, segundo Calvin, é assim, ó, mesmo se você não quiser, o Espírito Santo vai lhe convencer e você vai ser salvo. Mesmo se você não quiser. Agora, os arminianos falam da graça irresistível, que é a graça é a causa da salvação do homem, mas, diferentemente do que ensina o calvinismo, essa graça não é irresistível. Ou seja, o homem teria poder para dizer, não, eu não quero. E a perseverança dos santos, que é o quinto ponto dos arminianos, que são os verdadeiros crentes, têm força suficiente por meio da graça para vencer o pecado e permanecer salvo. Quanto a ser ou não possível que algum desses perca a salvação. Ainda não temos fundamentação bíblica para afirmar uma coisa ou outra. Contrariando os calvinistas, os arminianos defendem o livre-arbítrio do ser humano, que consiste na capacidade humana de julgar e fazer suas próprias escolhas. Os calvinistas são os predestinados. Os arminianos são o povo do livre-arbítrio. Agora preste atenção. Não que os calvinistas não creem que o homem tem vontade. Eles creem também. Os calvinistas também creem que o homem tem sua vontade, mas eles creem que a soberania de Deus é tão maior do que isso, tão maior do que a vontade do homem, que ele seria incapaz de ir contra a vontade de Deus, né? Os calvinistas acreditam em uma eleição independente da fé. Deus elegeu parte da humanidade por decreto. Você acreditaria nisso? Que Deus... E eu vou lhe dar alguns versículos para isso, para confundir sua cabeça. Que, aliás, antes de começar a ler isso aqui, eu já vou te dar uns versículos polêmicos aqui. Efésios 1, 4 e 5. Vai lá. Efésios 1, 4 e 5. Esses versículos aqui são os versículos, querido, polêmico. São aqueles versículos que tanto um calvinista quanto o outro arminiano usa para defender a sua teologia, né? Então, este daqui que está escrito em Efésios 1, livro do apóstolo Paulo, está escrito assim, 1 versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Bom, Paulo faz uma carta dizendo que o mundo
está predestinado, alguns estão predestinados a serem adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Deus tem um propósito. Essa predestinação que tem a ver com os calvinistas tem tudo a ver com, quer dizer, com o seguinte, tanto aqueles que são predestinados para a salvação e manifestam a vontade de Deus, glorificam o nome do Senhor. E tanto aqueles que foram predestinados para serem ímpios e na sua maldade fazem com que o poder soberano do Senhor se manifeste, também glorificam a Deus. Uau! Outro versículo, outro versículo que incomoda, né? Assim, incomoda não é essa palavra, polêmico, que dá base bíblica a uns e a outros, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos abrir? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter escolhido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. E agora, hein? Como é que você faz? Aqui está dizendo, Paulo fala de novo, irmãos, graças a Deus por vocês, que foram escolhidos desde o princípio do mundo, para serem salvos, para serem santificados, para viverem na fé e na verdade. Graças a Deus por vós. O Lucas está ficando doido ali. Outro que dá embasamento aí para os calvinistas, Marcos 4, versículo 11 e 12. Por enquanto nós estamos só no Novo Testamento. Nós estamos naquilo que Paulo falou, agora nós vamos falar o que Jesus falou. Marcos 4, 11 e 12 diz assim: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus disse isso. Jesus disse isso, a vós é dado os mistérios de Deus, mas aos outros que estão do lado de fora, seus corações foram endurecidos, para que, se porventura quisessem crer, não creriam. Se quisessem ouvir, não ouviriam. Se quisessem dar os seus corações, não sentiriam. Não dá a sensação de que alguns foram predestinados à salvação e outros predestinados à condenação? Isso causaria grande tumulto nos nossos pensamentos. Será que seríamos levados ao extremismo do espiritismo, por exemplo? Não interessa o que você faz, você sempre vai viver aquilo que você já foi predestinado. Não interessa se você crê, se você ora, se você jejua, se você se esforça, se você batalha. Não interessa nada disso. O que tem que acontecer vai acontecer mesmo. Será que é isso? Né? Agora nós vamos para o Antigo Testamento, em Salmo. Rei Davi, 139. Como se não bastasse. O Antigo Testamento também fala sobre predestinação. Salmo 139, 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias
determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Agora vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Pedro, e não mais Paulo, nem Jesus e nem Davi, está colocando uma palavra aqui falando que são os eleitos, são os predestinados, são os escolhidos. Então, há escolhidos? Então, há aqueles que foram escolhidos e há aqueles que não foram escolhidos? Há aqueles que foram predestinados e há a salvação e há aqueles que foram predestinados à condenação? Há aqueles que foram eleitos? Não interessa como nasceram, o que fizeram, eles foram eleitos. E isso é da vontade de Deus, não interessa o que você faz, não interessa o que você pensa, não interessa o que você crê. Eu não estou falando aqui de seitas, eu não estou falando de doutrinas de seitas, eu estou falando de fundamentações cristãs, com base bíblica. 1 Pedro 1 e 2, o apóstolo Pedro começa: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo quem? Aos eleitos de Deus dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão pelo seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro fala aqui, olha, aqueles que foram escolhidos com o pré-conhecimento de Deus, aqueles que foram predestinados a obedecer. Alguns foram eleitos e predestinados à obediência, e uns foram predestinados à desobediência. Vai só complicando, né? Vai só complicando. Vai só apertando. Esse versículo aqui agora é muito famoso. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Pois é para confundir mesmo. Porque quando a gente, presta atenção, quando a gente é confundido, nós somos levados a buscarmos a Deus para sermos esclarecidos. Sem perguntas que dificultam o nosso entendimento, querido, não há conhecimento de Deus. Para conhecermos ao Senhor, precisamos ser colocados em trincheiras, em lugares aonde eu preciso definir, eu vou para cá ou eu vou para lá. Porque muitas vezes mesmo, nós os cristãos, a gente vem para a igreja para dizer aquilo que é. E nem sempre a gente vem para a igreja para perguntar assim: o que você acha? E isso não para que, aí eu entro até na questão do livre-arbítrio, não para que lhe dê livre-arbítrio para que você tenha a sua teologia. Espera aí, a Bíblia, ela não é de livre interpretação, não. Você não pode interpretar a Bíblia do jeito que você quer, não. E isso faz parte, sabe de quê? Da teologia dos... como é que eu falei agora acima? Da teologia dos liberais. Você pode crer no que você quiser. Lê a Bíblia, interpreta o que ela te falar, te falou. O que você entender é a verdade.
Presta atenção, isso não é verdade, isso é mentira. A Bíblia não é de livre interpretação, você tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, tem que ter busca histórica. Pregar a palavra não é simplesmente vir aqui, o que eu entendi eu vou dizer. Não, queridos, tem que ter busca, tem que ter revelação do Espírito, tem que ter estudo da palavra, tem que saber o que é que os homens como Calvino e Arminiano, que falaram isso, gente, tem 1000 anos, disseram e que ainda hoje é embate no meio das igrejas. Paulo Júnior, a quem a gente escuta, é calvinista até a tampa. Até a tampa. Agora, há de se pensar o seguinte: eu quero, como eu falei para os irmãos, eu também sou calvinista, mas não em todos os pontos. Há coisas que Calvino falou que eu falo, cara, é isso, nossa, com certeza. Mas há coisas que ele fala, não, isso aqui não dá para mim, não. Isso aqui eu já concordo, concordo. Então, assim, você também não precisa, por isso que eu estou falando para você, você não precisa também dizer que você é uma coisa ou outra. Não estou falando que você vai ficar em cima do muro, não, porque isso aqui é teologia, isso daqui não é a palavra de Deus. Isso aqui são entendimentos, mas é a partir desses discernimentos, desses entendimentos, que a gente vai definindo no que a gente crê. É importante você ter lucidez daquilo que você crê. É importante. Se alguém te perguntar, e se alguém algum dia perguntar para você assim, e aí, você acredita em predestinação? Você não vai saber dizer. Você tem que dizer que você acredita. E ao mesmo tempo você tem que dizer que você não acredita. Só que você vai ter que saber defender uma postura e vai ter que saber defender outra postura. Porque se você disser que você não acredita em predestinação, você está falando que Paulo é mentiroso, está falando que Jesus é mentiroso, está falando que Pedro é mentiroso, está falando que Davi é mentiroso. Eles estão falando que há predestinação. Eles estão falando que há eleitos. E se te perguntarem e você dizer que você acredita em predestinação, os irmãos podem olhar e falar assim, né? Não adianta não, esse negócio da gente ficar fazendo escolha não, todo dia não, a vida não depende da gente mesmo. Vai falar igual Salomão, chegou no final da vida dele e falou, tudo que eu aprendi debaixo do sol é que a vida só vale o seguinte, que eu tenho que acordar, eu tenho que comer, eu tenho que descansar, tenho que dormir. A vida se resume a isso. Eu acho que Salomão, no final da sua vida, acreditou em predestinação, mas não de predestinação que Paulo está falando. Porque ele é como se ele dissesse, olha, não há nada que o homem possa fazer debaixo do sol, está tudo pronto. É justo isso? Ninguém quer falar nada, né? Está todo mundo com medo até de respirar, né? Mas eu acho sábio a sua decisão. É sábia a sua decisão, ouvir, né? Ouvir. Continuando nos versículos aqui. Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e ao que justificou também glorificou. Ou seja, meu filho, se você foi escolhido, você está feito. Se você não foi escolhido, você está quebrado. Quebrado. Na sua Bíblia fala, pois aquele ou aqueles? Está em plural ou em singular? Está no plural?
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus. Ou seja, se formos colocar o versículo numa interpretação nossa, né, que a gente possa dizer do versículo que a gente quiser, a gente está dizendo aqui que há seres que foram criados e que não são conforme a imagem do Filho de Deus. Seres humanos e que não são conforme a imagem do Filho de Deus. Romanos 9,14. Romanos 9, versículo 14 até o 16, diz assim: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, agora que o negócio vai pegar: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Aqui está dizendo, no livro de Romanos, que Deus é livre e soberano, que quem tem livre-arbítrio não é o homem, que quem tem livre-arbítrio é Deus, para escolher quem ele quer abençoar e quem ele não quer. Os irmãos estão assim, verdade. Não, verdade, não. Verdade, não. Calvinistas acreditam em uma eleição independente da fé. Deus elegeu parte da humanidade por decreto. Por decreto também está fundamentada a teologia da libertação. Decrete com suas palavras e isso virá à existência. Está vendo como é que você crê na predestinação? Está vendo como é que você é calvinista? Porque você crê que a sua boca fala, traz a existência. Você crê que se você fala bênção, você abençoa. Se você crê que você fala maldição, você amaldiçoa. Você é calvinista. Arminianos acreditam que a eleição é baseada na fé e que ela é essencial para tornar-se unido a Cristo e, portanto, a eleição é condicionada à fé. Se você crê nisso, é arminiano. Se você crê que você precisa crer para ser salvo, você também é arminiano. Porque o calvinista está dizendo que você não precisa crer, você foi eleito. Tanto faz a vida que você leva. Você acredita que Jesus morreu por cada ser humano? Sim. Por todos? Ou por alguns? Este talvez é o ponto mais gritante que divide os calvinistas dos arminianos. A maioria dos calvinistas creem que Jesus morreu apenas pelos eleitos. E eu não estou falando dos testemunhos de Jeová. Não estou falando. Os testemunhos de Jeová acreditam numa coisa que não é isso que nós estamos falando aqui. Eles acreditam que só vão ser salvos 144 mil, que são as testemunhas de Jesus. Tem nada a ver com essa doutrina aqui, viu? Nada, embora possa ser daí que eles tenham tirado a doutrina que só vão ser salvos os 144 mil. Ou seja, problema seu, meu irmão. Se você não está entre os 144 mil, você está quebrado. Não interessa se você tem uma vida justa diante de Deus, se você fez coisas boas, se você dá a vida pelo seu próximo. Se o seu nome está nos 144 mil, você está lá dentro. Se o seu nome não está, você está do lado de fora. Eu não entendo, sinceramente, se eu fosse testemunho de Jeová, se eu cresce nisso, eu jamais viveria como eles vivem, gente. Se eu já estou salvo, para que eu vou viver nessa contenção de despesa? Vai logo isso, racha fora. Os adventistas também. Os adventistas do sétimo dia também creem nisso.
Os adventistas também creem que... E os presbiterianos também. Os presbiterianos também. E agora? Eles são seus irmãos ou não são? Eles são seus irmãos? Ou não são? Eles falam que eles não morreram por eles, não. Eles falam que eles morreram só pelos 144 mil. Aqui está dizendo, ó, os calvinistas estão dizendo, a doutrina de Calvino fala o seguinte, que Jesus morreu apenas pelos eleitos de Deus, e não pelos ímpios. Isso estaria colocando para fora os ímpios, os gentios. E agora? Se você acredita que Jesus morreu somente por aqueles que creriam nele, então você realmente é calvinista e não é um arminiano. Eu queria muito e não fiz isso, deveria ter feito, mas hoje eu senti muita dor mesmo na parte da tarde, quando eu fui completar o estudo, isso daqui que eu li para você são todas as defesas dos calvinistas, mas eu queria colocar os versículos que são dos arminianos, que diz isso. Por exemplo, deixa eu me lembrar de um aqui, todo aquele que crê será salvo, todo aquele que não crê será condenado. Como é que você faz com esse versículo em cima desse daqui, dos predestinados? Não consegui separar os versículos, meus irmãos, me perdoem, mas que fala isso. Outro versículo que pode enquadrar isso seria o seguinte, sobre perseverança. Aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida. Como é que você... Hã? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Contraponto. Nós estamos falando do que aqui, afinal de contas? Falar para vocês que ele levou sobre os nossas dores, nossas enfermidades, nossos sofrimentos. E aí? Bom, não tem resposta hoje. A minha intenção, de fato, é não dar resposta. Amém, pastora, pelo amor de Deus. Não, é verdade. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar com esse assunto. Esse assunto, querido, jamais nós conseguiríamos falar sobre ele num culto desse, sabe assim? E eu quero ir provocando vocês. Sabe por quê? Porque uma coisa eu sinto muita alegria no meu coração. Vocês são seres pensantes. Essa igreja aqui, quando a gente pensou em colocar um núcleo de apoio psicológico aqui na igreja, e a psicóloga veio fazer atendimento, ela falou assim, estou muito preocupada de estar atendendo dentro de uma igreja, porque assim, a psicologia tem a doutrina dela, né? E assim, eu vou estar lá dentro, como é que eu faço? Eu falei assim, olha, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Você não se preocupa, não. O meu convite para que você venha fazer atendimento na igreja não é para que você esteja ao meu lado para induzir os cristãos ou os membros da igreja a crerem nisso ou crerem naquilo. Os membros da igreja são maduros o suficiente para eles saberem fazer escolha, porque de todas as coisas eles sabem. É colocado aqui para que você pense, para que você discirna. Você não está aqui para poder receber tudo goela abaixo, você está aqui para poder ouvir e descobrir quem é você em Cristo Jesus. Então, hoje você vai, como diz o Paulo Júnior, hoje você vai para casa com esse barulho na sua cabeça. Hein? Como é que é? Ela é da turma do 144? Ai, ai. Isso é um perigo. Bate todo dia aí na porta da Rita aí, ó. E na verdade eu fico pensando, não, sério mesmo, eu fico pensando assim, por que eles pregam? Por que as pessoas pregam se só tem 144 mil? Gente, nós somos 7 bilhões
milhões de pessoas no mundo. 144 vagas. 144 mil vagas, né? Então, tipo assim, muitos estão na igreja. Hã? Não, mas e os adventistas também creem nisso. Muitos são chamados, muitos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, ó, aí, tá vendo? Não, mas isso está dentro do calvinista. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso é calvinismo. Muitos são chamados, mas só alguns eu vou escolher. Bom. Hã? Você pega Romanos 2 e 3. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque todos os que ouvem a lei são os justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, Confunde mais. confunde mais. Não tem nada aí que explica coisa alguma. Bom, nós vamos para casa com esse barulho na cabeça, e pensando em calvinistas, em arminianos, em reformados, Tem que ler agora, tem que comer a Bíblia. tem que comer a Bíblia. E também, pastor, Nós vamos, depois, no próximo culto de quarta-feira, eu vou trazer alguns versículos arminianos para nós. E depois nós vamos fazer uma boa discussão saudável, do que significa uma coisa, o que significa outra. Que não sejamos, como eu disse para você, essa fase da minha vida que eu estou entrando, assim, estou negando o determinismo, né? Assim, eu sou muito pontual naquilo que eu creio, assim. Eu não sou uma pessoa que fica em dúvida, nem estou em cima do muro. Mas os determinismos que espirituais, né, é isso ou é aquilo, nós precisamos tomar muito cuidado. Né? E é para isso que eu estou jogando essa discussão para vocês pensarem sobre isso. Isso alarga o entendimento de vocês. Alarga mesmo a compreensão, né? Para que vocês possam, ao ler a Bíblia, serem mais minuciosos, darem olhar aos detalhes. E é para isso que esse culto serve, amém? Vamos ficar de pé.